Olá pessoal, nós estamos de volta mais uma vez, gravando mais um vídeo para postarmos no canal. O Preterista. Nós estamos aí com mais uma palavra que trará mais uma elucidação, trará mais um crescimento para vocês que nos acompanham e para nós também, isso é muito bom. Essa explanação de hoje, esse vídeo, é uma resposta, uma tentativa de ajuda, mais uma resposta a alguém que nos questionou sobre aquele último vídeo que nós produzimos, que está no canal. A pessoa é @MauricioSantos6132. Ele fez um questionamento, me chamou de mentiroso, perguntou se eu não sabia ler, me chamou de déspota, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós falamos e fazemos, mas tudo bem. Então esse indivíduo, ele trouxe um questionamento e eu vou responder este questionamento dentro dessa explanação. Talvez essa também seja a dúvida de muitas pessoas. Os irmãos podem olhar, nós já adquirimos o nosso óculos, tá bom? Agora nós podemos tratar com os irmãos aí e aqui, mas para nós fazermos lives ao vivo, eu preciso da sua ajuda. Em que aspecto, irmão Otonelson, eu preciso da sua ajuda? Você se inscrevendo no canal e você indicando esse canal para outras pessoas, mandando os vídeos para outras pessoas, conversando com outras pessoas, para se inscreverem também no canal O Preterista, Otonelson Moraes, visto que existem muitos canais de preteristas no YouTube, e o meu vai se distinguir, porque o nome O Preterista tem que estar em maiúsculo, e entre parênteses, Otonelson Moraes, tá? Otonelson com 2 T, tá bom? E você vai nos encontrar. Se a pessoa tiver muita dificuldade, você manda um link para ela, e fale para ela desse canal. Este canal é um canal quase que exclusivo com esta palavra da verdade, da Escritura, tá bom? Eu quero frisar que eu acredito no Criador, de todas as coisas, nós chamamos de Yahweh, tá bom? Eu acredito no nosso Pai Celestial, que fomos criados por Ele, e o cosmo também foi criado por Ele, toda a vida foi criada por Ele. Eu acredito no Cristo, o Filho de Yahweh, que veio ao mundo e fez a sua obra. Nós acreditamos também no Espírito Santo, que foi uma manifestação de Cristo para a igreja. O Espírito Santo era o que? Era o poder de Cristo agindo na congregação, o corpo de Cristo, chamado de a igreja. Nós acreditamos também que a igreja foi capacitada e dotada com dons espirituais para fazer a obra no seu tempo. Sim, nós acreditamos tudo isso, só que é no âmbito pretérito que tudo se cumpriu. Tendo uma visão e um entendimento que a escatologia é consumada, não será consumada. É por isso que somos denominados, e eu, Otonelson Moraes, me autodenominei o preterista. Por que o preterista, irmão? Porque o senhor não disse um preterista? Porque o preterista? Porque não tem outro canal preterista que fale aquilo que nós falamos, tá bom? O canal que se alinha conosco é o canal Escritura Plena, do irmão Messias Souza, ali do Rio de Janeiro. Um abraço, irmão Messias, um abraço do seu irmão no Pai, Otonelson Moraes, tá bom? Outros não conseguiram ainda alcançar esse entendimento, ou alcançaram e não querem passar ou transmitir esse entendimento, tá bom? Então nós nós tínhamos um canal antigo, já com quase 12 mil, praticamente 12 mil inscritos. Eu abri mão, apaguei totalmente o canal, dei um tempo, porque eu queria entender e ver algumas coisas. Já entendi e já vi, por isso que voltei. Não sou de maneira nenhuma ateu.
Eu admiro o ateu no aspecto, qual, irmão? A fé. A fé que um ateu tem de dizer que não existe um Criador de todas as coisas, tem que ser uma fé sobrenatural. É quase que impossível dizer algo assim. É irracional até dizer algo assim, mas tudo bem. Cada um com seu cada um. Muito bem. Eu não sou universalista, pelo contrário, eu combato o universalismo com unhas e dentes. É uma interpretação maliciosa e maligna de um grupo de pessoas, tá bom? Nós somos preteristas. Entendemos que a Escritura já se cumpriu. Toda, irmão Antonel, toda. Estamos naquilo que denominamos o estado eterno. A plenitude de todas as coisas. Ponto. Vivendo nesta plenitude com o Pai. Não mais com o Filho. Não tem mais o Filho. Tá bom? Abençoado. Então vamos lá. Esse vídeo é uma resposta. Trazer uma elucidação. Trazer um entendimento, especialmente para Maurício Santos, @Maurício Santos 6132. Ele está defendendo os irmãos da graça, uma vez que os irmãos da graça ensinaram para ele, e ele está replicando esse sofisma, esse engano. Então, o nosso tema é a correta interpretação de Hebreus 9:14. Hebreus 9:14, eu estou aqui com o texto na mão. Hebreus 9:14 vai dizer o seguinte, muita atenção agora para a explanação. Ele disse, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada ao Altíssimo, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Yahweh vivo, ao Altíssimo vivo. Muito bem. Hebreus 9:14, a expressão que faz com que, ou que fez com que os irmãos da graça errassem na interpretação, é a palavra purificará. Observe que isso aqui é simples. A palavra ou verbo purificar, que é um verbo, está apontando para o futuro. Futuro de quem? Até aí o irmão tá bom. Ó, ele mandou um texto para mim dizendo, olha aí, rapaz, seu déspota, seu animal ignorante, seu burro, seu manipulador. Olha aí o texto está apontando a palavra purificará, dizendo ele, está apontando para o futuro deles. Ah, quer dizer o quê? Aprenda a ler. Ele disse, aprenda a ler, rapaz. Tu sabe ler? Eu digo, eu me esforço um pouquinho. A palavra purificará está apontando para o futuro dos irmãos hebreus que receberam a carta. Sim, claríssimo. Então, ele disse, olha o desfecho do entendimento dos irmãos da graça. Então ele disse, olha aí, irmãos, Cristo purificaria o seu povo apenas em 70 DC. Ainda não tinha purificado, porque a palavra diz aqui, Hebreus 9:14, purificará. Purificará. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 14. Ele disse, Yahweh purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Altíssimo vivo. Ora, sim, a palavra purificará aqui é uma palavra que aponta para o futuro. Mas a palavra purificará aqui, o autor está usando ela como uma comparação. Preste bastante atenção. O nome disso que eu vou transmitir para você hoje é contexto. O problema de muita gente é que não sabe interpretar um texto dentro do seu contexto, tá? O problema é isso, porque no afã de transportar a nova aliança para 70 DC, lá no primeiro século, tá bom? Muitos têm abandonado o contexto, que é a base de uma correta interpretação.
Qual é o problema que está acontecendo e o problema das religiões? O principal problema, agora eu vou falar algo para você, que talvez você nunca tenha entendido, ou não sabe, ou ainda não atentou para isso, é que o motivo pelo qual existem milhares de instituições religiosas, denominadas cristãs, todas elas são cristãs, tá? Eu não quero falar de outras religiões, que tem outras religiões muito grandes no mundo. Mas o cristianismo, de onde nós fomos submetidos, o motivo pelo qual existem milhares de denominações cristãs religiosas é a interpretação mal feita. Texto sem contexto. E os textos que são usados no contexto, não é o contexto que harmoniza com o texto. Este aqui é um caso da religião em graça, porque a graça virou uma religião, um sistema religioso. Eles fazem culto. Não tem culto. Lá na Nova Aliança, na graça, não tinha culto. Paulo, a igreja, o corpo de Cristo, não fazia culto. Culto, quem faziam eram sacerdotes da lei mosaica e sacerdotes pagãos que adoravam outros deuses. Antes de Israel existir, já havia o culto. Já haviam sacerdotes que faziam culto aos seus deuses. O culto foi estabelecido na lei de Moisés, porque a nação de Israel já tinha assimilado aquilo na sua vida. Lá no Egito tinha o culto, tinha os sacerdotes, eles adoravam vários deuses. Então, o Eterno fez uma aliança com Israel e estabeleceu para eles um culto, só que um culto a um único Criador, a um único soberano. Os outros eram culto a vários deuses, tá bom? Então ele quis controlar a sua nação, o seu povo, para entregá-los a Cristo, um povo com a mente no Eterno. Mas isso não deu certo. A nação de Israel não caminhou dentro daquilo que foi estabelecido. O culto apenas fez parte da primeira aliança. O culto era apenas dos judeus, porque os judeus tinham a lei de Moisés e tinha o culto que era feito pelos sacerdotes. Quando foi estabelecida a nova aliança, não há culto na nova aliança. Irmão, mas eles se reuniam. Claro, se reuniam nas casas, em qualquer lugar. Eles se reuniam em torno do nome de Cristo para fazer culto. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia, no Novo Testamento. No Novo, porque no Antigo tem. No Novo Testamento, na graça, na revelação que Cristo deu a Paulo e aos apóstolos, o culto, eles fazendo culto. Não tem, porque culto era um serviço sagrado que os sacerdotes faziam. Ponto. Acabou-se com o estabelecimento da nova aliança. Agora a pergunta é, por que é que esses irmãos da graça estabeleceram também culto? É porque é uma religião. Se você ler Romanos, capítulo de número 9, versículo 1 em diante, você vai ver de quem era o culto. A igreja se reunia em torno do nome de Cristo para edificação de si mesma. Se auto-edificavam uns os outros. Tinha cânticos espirituais, tinha profecia, tinha um dom de línguas, tinha um dom de sabedoria, tinha dons de cura. Então, eles se auto-edificavam, mas não era um culto. Não, porque não existe, na graça existe. Agora a pergunta é, por que esses irmãos todo domingo estão fazendo culto? Como é o culto de celebração? Não, abençoado, não tem culto. Culto é religião. Culto é de origem pagã. Templo é de origem pagã. O Eterno permitiu por um tempo para controlar a nação de Israel.
É bom observar isso aí. Por quê? Porque na graça, o próprio templo eram as pessoas. É por isso que o culto deles era o quê? Espiritual aqui na mente. Era com entendimento, no entendimento. Não era algo exterior, litúrgico. Toca aqui, vamos celebrar. Vamos cantar o hino da vitória, agora tem a oferta, agora tem a... Abençoado, não existe isso aí, foi criado pelos irmãos da graça também, que disseram que saíram do sistema religioso, mas estabeleceram o seu próprio sistema religioso. Olha o engano desses caras. E um dos enganos que eu quero mostrar é esse aqui. Hebreus capítulo 9, versículo de número 14. O escritor aos Hebreus está fazendo apenas uma comparação entre o sangue de animais e o sangue de Cristo. Se o sangue, presta atenção você, Maurício Santos, presta atenção para ver se você entende. Ele está fazendo uma comparação entre o sangue de animais e o sangue de Cristo. Se o sangue de animais, de touros, de novilha, purificava aquele que estava cerimonialmente impuro, ele disse, quanto mais o sangue de Cristo purificará. Deixa eu dar um exemplo aqui dos nossos dias para você. Muito bem, do futebol. Acontece um pênalti do time adversário. Aí vem um zagueiro do time e bate o pênalti, faz o gol. Bem batido o pênalti. Aí alguém disse, rapaz, o zagueiro converteu esse pênalti. Aí alguém disse, quanto mais um atacante converterá esse pênalti em gol. Você vai estar entendendo? Ele comparou a habilidade do zagueiro com a do atacante para fazer o pênalti. Eu estou tentando te ajudar aqui. O que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? É que ele está fazendo uma comparação do sangue de animais com o sangue de Cristo. Ora, se o sangue de animais purifica, quanto mais o sangue de Cristo purificará. Ele não está dizendo que dali para frente o sangue de Cristo ainda iria purificar. Porque o sangue de Cristo já tinha purificado lá no madeiro, lá décadas atrás. Aí, irmão, a carta aos Hebreus tem esta característica, porque é uma carta basicamente de comparação entre Cristo, o seu ministério, o seu reinado, e entre o sacerdote, entre aquilo que era a lei de Moisés. É basicamente isso. Presta atenção que eu vou colocar você dentro do entendimento. Hebreus capítulo 9, versículo de número 11. Aí nós chegamos no 14. O nome disso aqui, Maurício, é contexto imediato. É os versículos que vêm antes ou depois do texto em questão. O texto em questão aqui é Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 14. Eu então vou ler o 11, só para colocar a sua consciência dentro do entendimento do autor. Porque o entendimento aqui, a exegese deve ser feita na mente do autor, não é na minha e nem na sua. Quem determina aqui é o contexto do autor. Não é o meu contexto e nem o seu. Vamos lá. Hebreus 9, 11 diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, significa o quê? Que a nova aliança estava em vigor, os benefícios estavam presentes, agora presentes. Ele entrou ou entraria? Porque, irmão Tonel, presta atenção, meu irmão, isso aqui é uma comparação com as ações que os sacerdotes e o sumo sacerdote faziam na lei de Moisés. Para o sacerdote entrar no lugar santíssimo ou santo dos santos, uma vez por ano, ele primeiro tinha que fazer a purificação por si mesmo e pelo povo, para poder apresentar o sangue lá no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue do animal no propiciatório da arca. E o Eterno ou recebia ou não recebia aquele sangue.
Isso aqui é uma comparação daquilo que Cristo fez no madeiro. Ele disse, ele entrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, porque a obra, a ação dele foi no âmbito espiritual, tá bom? Não pertencente a esta criação. 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos. O que é que ele está falando da lei? Ele está fazendo uma comparação. O sumo sacerdote levítico, o sumo sacerdote entrava literalmente em um templo físico. Cristo não entrou em templo físico. Ele entrou no espiritual, não feito por homens. Não é desta criação, não é do cosmos. Agora, vamos ser abençoados. 12, não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo. Ele entrou ou entraria? Ora, meu irmão, presta atenção, você que está com a mente embotada, infelizmente, pelos irmãos da graça, alguns, não sei se é por malícia própria ou é por engano. Eu quero acreditar que é por engano. Mas se você entende que a purificação do povo de Cristo iria acontecer só em 70, porque só em 70 iria manifestar a nova aliança, eu quero saber como é que ele entrou no lugar santíssimo sem fazer purificação. O que o autor está dizendo? Olha, irmão, se o sangue de bodes e de novilhos, o sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, agora Cristo não, ele pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, não precisaria entrar mais, foi uma única vez, foi uma única purificação, foi o único sangue derramado, purificou todos. E obteve eterna redenção. Obteve ou obteria? Obteve. Ele obteve eterna redenção. Ora, 13. Se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, presta atenção, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, 14. Olha só, irmão, a comparação. Ele disse, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para servirmos ao Deus vivo. O irmão, presta atenção, que o escritor aos Hebreus não está dizendo que o sangue de Cristo ainda purificaria. Ele está fazendo um paralelo, uma comparação entre o sangue de animais da lei e o sangue de Cristo que foi derramado, que ele entrou no santíssimo lugar e obteve uma eterna redenção. Ele não está dizendo que o sangue de Cristo ainda purificaria. O empréstimo do verbo purificará não é para dizer que ele ainda purificaria. O empréstimo do verbo purificará é para fazer uma comparação entre o sangue de animais e o sangue de Cristo. Se o sangue de animais purificava, e o sangue de Cristo purificará ainda mais, irmão. Não tem comparação entre o sangue de animal e o sangue de Cristo. Meu irmão Tonelson, mas o termo aí é purificará, sim. Mas o sentido, a semântica do texto não implica em dizer que ainda não tinha purificado, porque ele está usando o verbo em uma forma de comparação. É mais ou menos assim, se o sabão, eu vou dizer o nome não, se o sabão lava, se o sabão, vou ajeitar a frase, se o sabão tira mancha, quanto mais a água sanitária tirará. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está comparando a eficácia do sabão com a eficácia da água sanitária. A frase não está dizendo, presta atenção,
que é a água sanitária limpará a sujeira. O verbo aqui em questão está sendo usado como uma comparação de superioridade sobre o outro. O sangue de animais purificava, purificava. A pessoa ficava cerimonialmente purificada, mas não na mente. A mente continuava acusando das transgressões da lei de Moisés. Quando o sangue de Cristo foi derramado no madeiro, purificou a consciência. Era pela fé, reconhecendo que Cristo era o Cordeiro Pascal. Esta é a ideia, o entendimento do escritor. Senão, ele mesmo está se contradizendo nas suas falas. Vamos ver a verdade? Você aguenta ver a verdade? Porque tem pessoas que não aguentam. Quando a gente começa a falar, eles correm. Aí fica o quê? Fica os cachorros de balaio. Irmão Tonelson, o que é um cachorro de balaio? Cachorro de balaio é aqueles cachorrinhos miudinhos que só sabe latir. É o famoso advogados do diabo. Pessoas que aprenderam algo errado e quando chega o entendimento, eles vêm brigar com você. Defender aquela fé, aquele entendimento. Mas contra fatos não há argumento. Não há nada que possa vencer a verdade. Vamos ver a verdade? Vamos lá. O sangue de Cristo não purificaria lá em 70 o povo de Cristo. Não, o sangue de Cristo purificou no madeiro. Todos que estavam lá fazendo parte do corpo de Cristo estavam purificados. Porque a purificação era um entendimento de fé, de que Cristo, ele era o Cordeiro Pascal e de que Cristo era o Salvador. Quem recebia mentalmente, por fé, esta verdade, então era purificado, estava purificado. Porque a consciência do indivíduo não o acusava mais. Por quê? O acusador, oh glória, foi morto no madeiro. Hebreus 2,14. Nós já falamos sobre isso. Tá bom? Mas vamos espremer mais. Vamos espremer mais essa massa dessa mandioca para nós fazer uma farinha sequinha, bonita. Aquele beiju de tapioca só o filé. Vamos lá. Primeiro, a contradizente interpretação dos preteristas da graça. Tem os preteristas parciais, tem os preteristas da graça e tem os preteristas, nós, completo, real. Tá bom? Vamos lá. A contradizente interpretação dos preteristas da graça. Hebreus 9,14, a palavra em questão aqui, que o irmão me mandou, é purificará. O irmão me chamou de déspota, o irmão Maurício Souza. Eu fiquei pensando, será que esse irmão achou esse nome bonito? Porque ele não tem nada a ver com a questão aqui. Eu não posso chamar você, Maurício, de déspota, e nem alguém que interpreta a escritura de uma maneira diferente da minha. Por quê? Porque déspota não se aplica a esse tipo de indivíduo. Déspota se aplica a um governo, alguém que está num governo. Déspota se aplica a um tirano. É alguém que exerce poder absoluto, arbitrário. Isso pode ser chamado de déspota. Não tem como eu ser chamado de déspota abençoado. E nem governante de nada eu sou. Não consegue. É porque o irmão não achou outra palavra. Essa palavra, ela está inserida mais basicamente no contexto político. De presidente, de governadores, tal, que exercem autoridade arbitrária. Isso é déspota. Tá? Só para clarear somente, abençoado. Estou tentando lhe ajudar. Vamos lá. Então a palavra em questão aqui é purificará. Muito bem. Hebreus 9,14 diz que purificaria. Agora Hebreus 9,
versículo 26 e o versículo 28. Olha o mesmo texto aqui, ó, Hebreus 9, o mesmo capítulo. O nome diz que é contexto imediato. É os versículos subsequentes ao versículo lido. Hebreus capítulo 9, eu vou ler o 26 e o 28. Hebreus capítulo de número 9, versículo 23, ele disse: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Aí ele disse: mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos. Cristo apareceu quando? No fim dos tempos. Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Pelo sacrifício, ele aniquilou o quê? O pecado. O que é que significa, irmão Tanel, só aniquilar o pecado? Fazer purificação. Não tinha como tirar pecado sem fazer a purificação. Primeiro vem a purificação que lava o pecado, que tira o pecado. Aqui ele está falando da lei mosaica. O pecado, dentro do contexto ali, era a transgressão da lei. Hebreus 12:14 era aquele diabo que acusava os judeus diante do Eterno. Estava certo? Estava corretíssimo. Irmão, o que o senhor está dizendo é que aquele diabo ali estava certo, corretíssimo. A lei acusava. E como é que isso funcionava, irmão? Era uma criatura espiritual que subia lá para o céu. Chegava diante do trono do Eterno e dizia: olha, o irmão Pedro pecou, ele transgrediu a lei de Moisés, ele deve morrer. Era assim que funcionava. Isso só se for na mente de Spielberg. Só se for na mente de atores de novela, essas coisas, de filmes abençoados. Era a consciência daquele que estava debaixo da lei que o acusava. O cara não guardou um requisito da lei. A sua consciência o acusava. Porque diabo é a lei. Quando transgredia a lei, vinha a consciência da transgressão da lei. Esta consciência deveria ser purificada. Pelo sangue de Cristo, essa consciência purificou. Isso é o quê? Isso é matar aquele diabo. Isso é tirar o pecado, aniquilar o pecado. É purificar a consciência. Hebreus 9:14, ele está falando de uma purificação da consciência. Ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Purificará. Por que ele está falando isso? Porque a carta é para os hebreus que estavam debaixo da lei de Moisés e passaram para a nova aliança, a graça. O sangue de Cristo deveria ter purificado, mas isso só acontecia nos judeus eleitos que pela fé receberam esta graça. Pela graça sois salvos, consciência purificada, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, dom de algo, não vem de obras, não é da lei, para que ninguém se glorie. Você vê o fariseuzão se gloriando diante do publicano, batendo no peito. Eu não sou como esses devassos aí não. Eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro direto. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não sou como esse publicano aí, pecador, não. Aí o publicano veio, levantando as mãos lá de longe, levantando a mão: tem misericórdia de mim, pecador. Quem foi justificado? O publicano. E o fariseu não foi justificado. Porque as obras não justificavam, não purificava a mente. Você está quase entendendo, não está? Vamos lá, Hebreus 9:28. Hebreus 9:28 diz assim, preste bastante atenção. Ele disse: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados. O que é que significa isso, irmão Tonel? Para fazer a purificação. Tirar pecado é fazer a purificação.
Tirar pecado aqui no contexto era tirar a lei para tirar os pecados, de muitos. Porque não de todos os judeus, irmão Toneus? Porque nem todos os judeus eram filhos de Yahweh. Nem todos os judeus eram eleitos. Nem todos os judeus, então, teriam a fé. É por isso que era para tirar pecados de muitos. Aquele judeu que não era um eleito, ele não tinha como crer. Logo, ele estava debaixo da condenação da lei. O sangue de Cristo não purificou a consciência dele. Por isso de muitos. E aparecerá. Ele vai aparecer. Disse o escritor aos Hebreus para os irmãos hebreus. Ele aparecerá segunda vez, não para purificar. E aí, Maurício? Um abraço, meu irmão. Maurício, ele apareceria segunda vez. Não é para tirar pecado, não é para purificar. E agora? A purificação de 70 caiu por terra. Por quê? É sofisma. Não se sustenta dentro da verdade. E aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, não para purificar, mas qual era o propósito da segunda aparição? Mas para trazer salvação aos que o aguardam. Os irmãos hebreus que tinham abraçado a fé estavam aguardando Cristo, o Salvador. Ele apareceria segunda vez, não para tirar pecado, não para fazer purificação, mas para trazer a salvação aos que estavam aguardando. Que salvação era essa? A salvação eterna. O corpo abatido seria glorificado. Ô glória! Efésios capítulo de número 5, versículo 25 e 26. Aqui é o seguinte, irmão. Aqui quem não gosta de texto bíblico, corre. Porque aqui é só Bíblia. Eu não gosto, apesar de eu não ter nada contra, eu não gosto de livros que apoiam a Escritura, né, em algum sentido. Eu não gosto, apesar de eu não ser contra, de recorrer muito a contexto histórico, porque a história é manipulada. A história é manipulada, irmão, pelos detentores, pelos faladores da história, pelos escritores da história. Toda a história é manipulada, abençoado. Ela vai de acordo com a mente de quem está escrevendo. A ótica dele, a visão dele. Os fatos que aconteceram, raramente é colocado, mas tudo bem. Eu não recorro a livros de apoio, não. É a escritura pela escritura. Apesar de eu não ter, eu não tenho nenhum tipo de preconceito quanto a conhecimentos, tá bom? Se eu pudesse ler aqui em aramaico e em grego, eu faria. E explicaria cada termo. Mas eu acho que está dando para entender. Vamos lá. Efésios capítulo número 5, versículo de número 25 ao 27. Preste atenção. Aqui nós estamos tratando da purificação daqueles que eram de Cristo. O irmão disse, afirmou, me chamou de déspota, me chamou de manipulador e mentiroso, porque eu estou dizendo que o sangue de Cristo tinha purificado já tal. Ele disse, não, o seu mentiroso, o sangue de Cristo só iria purificar o seu povo lá em 70 DC, para estabelecer assim a nova aliança. Era lá, seu mentiroso e tal. Vamos ler a escritura. Vamos continuar, Efésios 5, versículo de número 25 ao 27, diz a verdade da escritura. Ele disse, Paulo aos irmãos de Éfeso, maridos, mandamento, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja, o seu corpo. Paulo, e por que tu não casou para amar desse jeito, malandro? Joga batata quente nas costas dos outros, hein? Irmão, que Paulo não casou? Alguns dizem que... Eu entendo que Paulo não casou. Porque ele disse, eu queria que todos os homens ficassem como eu, que não tocassem mulher. Mas eu estou vendo que vocês não aguentam, tem que casar. Eu não aguentei, eu casei logo. Viu, Paulo? Eu não aguentei ficar igual a você. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui é o entendimento. Marido,
ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou o seu corpo, a igreja, e entregou-se por ela, 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Quando a palavra foi disseminada do Cristo que perdoou os pecados, do Cristo Salvador, aquele que ouvia, que era o eleito, ele era automaticamente, na consciência, purificado. Tendo-a purificado, ou a purificaria apenas em 70. Então, uma noiva toda suja, toda manchada, cheia de pecado, estava esperando o marido para entrar para as bodas, toda suja, mulambenta, porque tinha pecado, não tinha sido purificada. Olha, irmão, a ideia que se cria, irmão, isso é pernicioso, meu irmão. Esse engano é maligno, é da mente humana manipulando a verdade, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa, separada, purificada. Não se pode santificar sem purificar. Mas santa e inculpada. Se tem mancha, tem culpa, tem pecado, é um símbolo. Quer dizer que a noiva, a igreja de Cristo, só foi purificada lá em 70 horas. E ela estava em comunhão com Cristo, sem ser purificada. Não tem como abençoar. Você percebe que você foi levado por um enredo manipulador, enganador. Esta não é a verdade, tá bom? Eu estou aqui pelejando para te ajudar. Segundo, ora, é contradizente ou não é contradizente a palavra do escritor aos Hebreus? Se ele está dizendo que purificaria lá para o futuro dos Hebreus, aí o irmão acertou, pelo menos isso, pelo amor da terra. Aí o irmão acertou, irmão, ele está falando do contexto dos hebreus aqui, que os hebreus ainda seriam purificados lá no futuro, lá em 70 DC. Não, meu irmão, ele está fazendo uma comparação de sangues. Qual era o melhor sangue? Qual era o sangue mais poderoso? Qual era o sangue que purificava mais? Tá bom? Entenda essa questão. Segundo, ora, só ressuscitaram com Cristo os remidos e purificados. Ora, como é que Paulo disse que eles ressuscitaram com Cristo? Se Cristo só ressuscitou após ser purificado. Por que, irmão Tonel? Se ele recebeu uma carga de pecados dos judeus, ele era o Cordeiro Pascal. Ele recebeu em seu próprio corpo a condenação. Tá bom? Não que ele pecou, ele não pecou. Foi o único ser humano que palmilhou nesta baixa terra, neste lago de fogo, neste cosmo, sem transgredir nenhum pecado da lei, nenhum pecado da carne. Acaba bom, rapaz, é por isso que eu gosto do Cristo. Cristo, nesse aspecto, é um estandarte, é um exemplo, é um baluarte, é um ícone. Nesse aspecto aí, para todos os tempos, ele é por isso que ele é a luz, ele é a candeia da cidade. Ele é o entendimento, ele é a consciência, é a lucidez, é a claridade. É nele que se vê a verdade. Entende? Quando ele, oculto nas nuvens, ele aparece para Shaul no caminho de Damasco. Posteriormente, ele revela a Shaul tudo aquilo que estava oculto
desde lá do Antigo Testamento até aquele momento, revelando para Shaul tudo aquilo que era sombra. Aí Shaul expressa a seguinte expressão: Cristo em vós, esperança da glória. Porque eles estavam esperando a glória, ou alcançariam a glória, porque Cristo estava neles. A glória, e nós estamos adquirindo este conhecimento e glorificando a Cristo pela sua ação, pelaquilo que ele fez, não pelaquilo que ele está fazendo. E colocando os pingos nos is, dizendo o tempo. O tempo foi aonde, irmão Tonelson? No madeiro, tá bom? No madeiro, ele fez esta operação uma única vez. Vamos continuar. Ora, para nós encerrarmos, só ressuscitaram com Cristo os remidos e purificados. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos começar por aqui. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Filipenses, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Ele disse: portanto, Shaul aos irmãos de Colosso, uma das congregações que estava ali naquele contexto da Ásia Menor, tá bom? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem que foi que ressuscitou com Cristo? Os irmãos de Colosso. Como é que alguns irmãos da graça disseram: irmão, você ressuscitou com Cristo? Abençoado. O irmão precisa crescer, irmão, no entendimento. Quem ressuscitou com Cristo, meu irmão, foram os irmãos lá daquele contexto, das cartas, os apóstolos, aquele povo lá chamado de a igreja. Foram eles que ressuscitaram com Cristo. Após 70, ninguém ressuscita mais com Cristo, porque nem Cristo mesmo está mais à destra. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele disse: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à destra de Yahweh, à destra de Pai. Cristo estava o quê? Assentado. Onde Cristo, ele disse, está assentado à destra. Quando Paulo escreve aos irmãos de Colosso, ele disse: vocês ressuscitaram com Cristo. Como assim? Eles morreram para ressuscitar com Cristo? Como assim? O que foi que aconteceu? Eles receberam a mensagem da palavra da graça pela fé, naquilo que Cristo fez. Logo, ressuscitando com Cristo. Visto que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Yahweh. À direita de Yahweh, à destra de Yahweh. Cristo estava assentado à direita, à destra. Significa o quê? Que ele estava no governo. Ele estava reinando. Ele era o soberano sobre tudo e sobre todos, neste aspecto. Como é que Cristo só passaria a reinar, a estabelecer o seu reino de 70 em diante? Ô irmão, que mentira, abençoado. E o problema é que milhares de pessoas estão caindo nessa mentira. Cristo estava sentado. Significa o quê? Que ele estava reinando. E eles tinham o quê? Ressuscitado com Cristo. Tinha passado pelo quê? Pelo processo de purificação. Se eles não ressuscitaram com Cristo, significa que eles não foram purificados. Se eles ressuscitaram com Cristo, significa que eles já tinham sido purificados. Aqui, a ressurreição, a primeira ressurreição foi aqui, na mente, mental, era consciência, aqui, consciência limpa. Cristo já, Cristo, eu preciso fazer o quê? Nada, só acreditar, ponto, era purificado, era ressuscitando com Cristo. Irmão Tonelson, é isso, Vamos ler um texto polêmico, Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. Muitas poucas pessoas entendem esse versículo.
Presta atenção. Apocalipse 24 diz assim, 20, versículo 4. Vi tronos. Quem viu tronos? João. Vi tronos. Isso aqui era o que, irmão? Isso aqui era uma visão. Não era trono. Ele teve uma visão. Ele teve uma visão que trouxe um entendimento. É como aqueles animais que Daniel viu. Daniel viu um bocado de animais terríveis e ferozes. Era animal mesmo que ele viu? Era figura de animais terrestres, só que aqueles animais tinham um entendimento por trás do animal. Cada animal era um reino. Cada animal era uma nação que governou o mundo durante um período. João, o apóstolo João, está recebendo o mesmo tipo de entendimento. E através de metáforas, figuras de linguagem, através de visões, ele estabeleceu um entendimento. Ele disse, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 28. O que foi que Cristo disse para os discípulos? Ele disse, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vocês, quem me segue, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quem estava sentado sobre esses tronos? Os discípulos, chamados de os apóstolos posteriormente. Foi eles que foi dada a autoridade para julgar. 12 tronos para julgar. Aí ele ponta o parágrafo. Ele disse, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Yahushua, do Cristo, e da palavra de Yahweh. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram, presta atenção, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se a teologia, se a interpretação dos irmãos da graça fosse verdadeira, o milênio de Cristo teria acontecido ou teria começado de 70 DC para frente. O irmão entendeu a colocação? Porque quando ele disse que a purificação aconteceria apenas em 70, significa que o milênio só partiria dali para frente. Só que o milênio estava acontecendo. Aquelas almas lá que não receberam a marca da besta, nem adoraram a sua imagem, nem a marca da testa, nem nas mãos, eles ressuscitaram. A primeira ressurreição, purificação da mente. Ressuscitaram com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, aqueles que creram pela fé estavam ressuscitando com Ele automaticamente. Estavam sendo purificados. Aqui, ó. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. O milênio aqui é uma figura. A ressurreição aqui não é literal. No Walk, aquele vídeo lá do Michael Jackson, os caras ressuscitando das costas, não é aquilo ali abençoado. Essa ressurreição, essa primeira ressurreição é aqui, ó. Tinha que estar biologicamente vivo para ressuscitar. Além de estar biologicamente vivo, tinha que ser o eleito para ressuscitar. Quem biologicamente já estava morto, não ressuscitou a primeira, porque era impossível ressuscitar, porque o corpo tinha que sair da cova, do buraco, a carne tinha que voltar a alma, a vida, e aí a pessoa viver para poder ressuscitar. Não, os que estavam biologicamente vivos foram os que ressuscitaram. A ressurreição aqui, ó, purificação da mente. Entendendo a obra de Cristo em favor deles. Nós estamos conhecendo a verdade que eles passaram. Ai, irmão, é isso que aconteceu? Sim, abençoado. Vamos entender mais? Vamos. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 14. Segura na cadeira aí. Tito, capítulo de número 2, versículo 14. Tito 2, está aqui, antes de Hebreus.
Vamos lá. O irmão Filemon e o irmão Tito. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 14. Deixa eu ler para nós entendermos essa questão. Ele diz, ele se entregou por nós. Nós quem, irmão? Tito aqui é um judeu. Agora eu não me lembro da cidadania de Tito, porque tem aquela questão lá de Atos e tal. Mas vamos lá. Tito, Paulo escrevendo a Tito. Paulo era um judeu que estava debaixo da lei e passou para a graça, para a nova aliança. Vamos lá. Ele diz assim, ele se entregou por nós a fim de nos remir. Remir é salvar, é libertar. A fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo o povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Entregou-se por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, de toda iniquidade, de todo pecado, e purificar para si mesmo. Purificou ou purificará? Abençoado. Irmãos, isso é natural. Por exemplo, quando você fala algo contra a interpretação futurista evangélica, que eu fiz parte muitos anos, aí se levantam aqueles irmãozinhos, que eu chamo de cachorro de balaio, advogados do diabo, defendendo aquela doutrina, xingando, esculhambando quem fala contra aquilo ali, sem entendimento. É zelo, como o Shaul disse, eles têm zelo, mas sem entendimento. A mente está bagunçada. Ei, irmão Maurício Souza, a sua mente está bagunçada. Você não tem um entendimento. Cristo purificou um povo seu, zeloso de boas obras. Ele purificou, meu irmão. Esta purificação se deu no derramamento do sangue. Sem derramamento do sangue não há remissão, não há purificação, não há santificação. O irmão está entendendo? Vamos ler, vou clarear mais a sua mente agora para acabar com qualquer tipo de dúvida. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 13, 57 minutos, tá bom? Nós vamos já encerrar com esse texto, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3. Ele disse, o Filho é o resplendor da glória de Yahweh e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, é o 3, Hebreus 1, 3, sustentando todas as coisas, vai lá, sustentando todas as coisas, vamos lá, expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele diz, depois de ter realizado a purificação dos pecados, depois do quê? Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Estava reinando ou não estava reinando nesse período? Estava. E ele fez o que antes de se assentar? Fez a purificação. De quê? Dos pecados. Como é que você, Maurício, caiu nessa, abençoado? Mas se você caiu, irmão Antonel está tentando te levantar, te tirar desse sofisma. Quando se faz a correta interpretação da Escritura, quem determina a função das palavras, a intenção do autor é o contexto. Isso aqui que eu estou fazendo para você é chamado de contexto. Isso aqui é feito na aplicação da exegese do texto, o contexto. E eu estou aqui dentro do contexto imediato, ainda em Hebreus 1 e 3. Ele disse, depois de ter realizado a purificação dos pecados, purificou ou não purificou? Purificou. Ele assentou à destra da majestade nas alturas. Significa o quê? Ele passou a reinar. É por isso que Atos 3, 21, Pedro disse, importa que ele permaneça no céu até que todas as coisas sejam restauradas. E ele estava fazendo o quê, irmão, lá? À destra, no governo, reinando, meu bem. Cristo estava reinando e reinou eternamente até 70.
Irmão Tom Nelson, o senhor se contradisse aí. O senhor é manipulador. Irmão, eu sou manipulador. Essa mente aqui desse cabeção maranhense é manipuladora. Eu manipulo a verdade. Eu faço você acreditar que um gato é um cachorro e que um cachorro é um gato. Ô abençoado, é 1h certinho, eu vou encerrar. Irmão, você foi enganado, ou você enganou-se, se enganou, tá bom? Irmão Maurício Souza, aqui é a minha resposta para você. Você entendeu aí? Você percebeu que eu não lhe xinguei, eu não lhe chamei de déspota. Nome bonito, né? Mas acho que o irmão não sabe o significado de déspota. Não se aplica ao intérprete da Escritura. Se aplica a um tirano, a um governo. Alguém que governa, um presidente, um governador, um rei. Alguém que governa de forma ilícita, de forma unitária, absoluta, sobre um povo. Isso é déspota. Ô abençoado, eu fico com pena, irmão, dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu fico com raiva e pena. Os sentimentos se intercalam, sabe? Nesse momento eu estou com pena, ajudando esse abençoado a entender que Cristo fez a purificação antes de ser assunto ao céu. Olha só, abençoado, a verdade da Escritura, mas é maravilhosa. Nós vamos continuar. Por favor, nos ajude, irmão. De todas as formas que você puder nos ajudar. Principalmente divulgando, se inscrevendo, participando desse canal. Esse é mais um vídeo que nós trouxemos com essa explanação, a correta interpretação de Hebreus 9,14. Até o próximo vídeo. Se inscreva, quando nós atingir 1000 inscritos, aí a plataforma vai liberar lives ao vivo. E aí nós vamos partir para dentro. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.